Muito bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A versão do Orçamento de Estado de 2025 mostrou-se uma verdadeira desilusão para as reivindicações dos madeirenses quanto aos compromissos com a República. Além da região receber menos transferências financeiras do que no ano anterior, muitas aspirações insulares ficaram de fora do Orçamento de Estado. Falamos, entre outros, da ligação marítima por ferry, que recordo, segundo a última versão apressada do Orçamento Regional, Miguel Albuquerque passou essa responsabilidade para a República. Falamos dos meios aéreos para o combate aos incêndios, que também o CDS tanto abordou essa matéria, e tem lá na República o Ministro da Defesa, que aparentemente está mais preocupado com o Livença do que com as regiões autónomas. Falamos do pagamento da dívida de 64 milhões de euros dos subsistemas de saúde dos serviços prestados aos funcionários do Estado na região. Falamos da prorrogação do regime fiscal preferencial do Centro Internacional de Negócios da Madeira. Se o regime fiscal do Centro Internacional de Negócios não for contemplado na proposta do orçamento, significa que a partir de 1 de janeiro de 2025, as novas empresas que se estabelecerem na Zona Franca da Madeira... Senhores deputados, vamos criar as condições para ouvir o Sr. Deputado Elvio Sousa, também em condições. Faz favor, Sr. Deputado. As empresas que se estabelecerem na Zona Franca da Madeira passarão a ser tributadas à taxa geral de IRC. Mas, senhoras e senhores deputados, retenhamos o seguinte raciocínio. Se houvesse, à partida, vontade política institucional de reconhecer e de acautelar as reivindicações da Madeira, isto qualquer governo da República, sem exceção, se houvesse essa vontade política institucional, essas premissas já viriam inseridas no documento original do orçamento. Não seria necessário mendigar pelo respeito das aspirações autonómicas nas reuniões da especialidade. E essa é a verdade. Sobre o princípio da captação do IVA na Lei das Finanças Regionais, importa aqui recordar um déficit de memória do PSD e do CDS. Ou melhor, uma espécie de cria enjeitada pela atual Lei das Finanças de 2013. Recordo que essa lei teve, em 2013, o voto favorável do CDS e do PSD, inclusive dos deputados eleitos pelo ciclo da Madeira. Com esta via, podemos afirmar, lato sensu, que Montenegro enterrou de vez as reivindicações de autonomia dos madeirenses. A natureza do primeiro-ministro está naquilo que em tempos disse e que agora ignora e olvida. Olha, vejamos 2 exemplos. Na moção de estratégia das diretas 2022 do PSD, Montenegro dizia o seguinte: o PSD é orgulhosamente o partido das autonomias. E agora, senhoras e senhores deputados, deixa de fora os princípios constitucionais das populações insulares, nomeadamente da coesão nacional e territorial. De partido que se dizia orgulhosamente das autonomias, é lícito considerar que passou, com este exemplo, e não só, da versão original do Orçamento de Estado,
a partido vergonhosamente das antinomias e da contradição dos princípios que anteriormente defendia. O outro exemplo revela-se na festa do Chão da Lagoa, por exemplo, em julho de 2022, onde Montenegro abordou aquilo que era uma autonomia mais desenvolvida e que estaria disposto a fazer, cito, todos os possíveis a bem da Madeira e do Porto Santo. Tudo palavras ao vento. Senhoras e senhores deputados, uma vez investido no cargo, esqueceu rapidamente aquilo que prometeu. Caiu também outra tese que até então era rigorosamente propagandeada, vendida cá fora, de que os governos da mesma cor política seriam benéficos para as regiões. Mas também Montenegro, nesse julho quente de 2022, alertava para o respeito das vontades autonómicas e afirmou o seguinte, que não hajam governos regionais ao sabor das vontades dos governos centrais, para terem mais meios para fazerem o seu trabalho. Ou seja, conclusão, passados 2 anos, inverte com ações e práticas a afirmação, pois na prática, passo o pleonasmo, continuam os governos regionais ao sabor das vontades dos governos centrais, como se comprova pela versão original do Orçamento de Estado. Sobrepõe-se, senhoras e senhores deputados, a vontade do centralismo sobre as necessidades das regiões. E, uma vez mais, lá teremos, nomeadamente, os deputados eleitos pelo Círculo, que mendigar nas reuniões da especialidade daquilo que devia ser essencial e contemplar a versão regional do orçamento. Em suma, senhoras e senhores deputados, como afirmou em tempos François Mitterrand, o poder absoluto tem razões que a República desconhece. Por outro lado, é também percepção comum que o Primeiro-Ministro parece, ainda estamos na percepção inicial, parece não conviver bem com aquilo que poderá ser o pluralismo da informação e aquilo que é um direito constitucional à liberdade de expressão. Essa percepção, infelizmente, é tida em tão pouco tempo de mandato. Na conferência O Futuro dos Média, o Primeiro-Ministro garantiu que o Governo vai intervir na Lusa e na RTP, com a eliminação gradual da publicidade. Uma linha ideológica que nos faz lembrar as operações na altura de Pedro Passos Coelho e que poderá vir a pôr em causa o serviço público, nomeadamente dos órgãos da RTP e da Lusa. Mas nessa conferência, o Primeiro-Ministro fez uma alusão específica ao papel das redes sociais, confrontando-a com o panorama informativo em geral. O Primeiro-Ministro abordou a fidedignidade da informação que é veiculada nas redes, uma situação que é compreensível por todos, como é óbvio, mas levantou um tema que pode carregar um perfil e uma intenção perigosa de conter a liberdade de expressão. E eu passo a citar rigorosamente essa afirmação. Disse o Primeiro-Ministro, cito, que as redes sociais são muitas vezes inimigas da democracia
inimigas do bom funcionamento e da saúde cívica do nosso Estado e inimigas da atividade profissional do jornalismo livre e independente. Ora, senhoras e senhores deputados, nós compreendemos, como é óbvio, aquilo que deve ser informação fidedigna e rigorosa. Mas esta afirmação é perigosa, no nosso ponto de vista, pois, de uma forma geral, a informação plural que se manifesta pelo direito de exprimir livremente o pensamento e a opinião não deve assentar nem em monopólios, nem em senhores aparentemente donos da informação. A liberdade de expressão é uma condição essencial para a existência da democracia. E as redes sociais são uma ferramenta essencial para os cidadãos exprimirem as suas opiniões ao abrigo desse direito constitucional da liberdade de expressão. As redes sociais dão voz à opinião que até então era silenciada, ostracizada e menosprezada. Dá voz à opinião livre do cidadão, muitas vezes que não tinha esse direito de expor a sua opinião. Mas o verdadeiro perigo para a democracia está, em nosso ponto de vista, em ter um espaço monopolizado, controlado e manipulado por uma informação governamentalizada. As redes sociais são, portanto, um veículo democrático importante para exprimir da livre vontade a opinião dos cidadãos e também, assim, constituir para a valorização e o enriquecimento da democracia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Elvio Sousa, do JPP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Rui Caetano, por essa lembrança de memórias, porque muitas vezes aqui os nossos colegas e deputados do PSD ou não querem que a história seja lembrada, recordada, ou padecem muitas vezes dessa incógnita de memória fraca. Mas realmente o senhor deputado aflorou que a proposta de orçamento de Estado fez com que, sobretudo, os dirigentes máximos do PSD, suponho eu, que se eu engoli em seco, eu não tenho nada a ver com aquele partido. Imagina estes senhores, além de engolir em seco, ficaram amargurados e eu ficaria amargurado. Ficaria. E isso vem demonstrar, no meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, que cada vez mais faz sentido abrir um corredor constitucional para a existência de partidos regionais. Isto é um exemplo, porque a República, como citei há pouco, tem às vezes razões que desconhece pelo facto de ser centralista. É quase do ADN da criação do Estado, que acha que escolhe uma via territorial, um centro territorial, para ali ser o epicentro do mundo do Estado, e o resto são apêndices, tal como as ilhas, no conceito anterior das ilhas adjacentes. Mas eu suponho que o senhor deputado aflorou aqui vários aspectos, mas eu vou dar só um exemplo que, do nosso ponto de vista, que nos levou a considerar, e não foi vingança, não foi amor, não foi apenas por ser do contra, aparentemente do contra. Nós, quando votamos o programa de governo e o orçamento, e vou dar um exemplo, sempre dissemos a esta Casa, com provas, comprovadamente, com exemplos, que os dirigentes do Executivo Regional, nomeadamente o Presidente do Governo, não têm palavra. Escutou o seu tempo, Sr. E Deputado? os senhores deputados sabem disso. O homem não tem palavra. Há exemplos práticos disso. E não é de confiança. E isto
é confiança institucional, não tem nada a ver com a personalidade em si, é confiança. Nenhum madeirense, sobretudo pelo que se passou nos incêndios, já termino, que há vários exemplos disso, que nós aqui já falamos, confia na gestão do governo regional, menos madeirenses, confia na gestão do governo regional por via Miguel Albuquerque. E essa é cada vez mais uma palavra que ouvimos Peço na conclua, rua. Sr. Deputado. E as pessoas não nos dizem isso por estarmos em partidos opostos. Dizem porque há aquele que vai na realidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Elvio Sousa, do JPP.